Coloque os fones. Apague as luzes que essa história não foi feita para ser ouvida de dia. Você já se sentiu observado ao entrar em um elevador tarde da noite? Aquele momento em que você olha para o próprio reflexo no espelho e tem a sensação de que não está sozinho. A história que eu vou contar hoje é sobre isso. Sobre um prédio, um elevador e um reflexo que não deveria existir. Tudo começa em um edifício residencial como tantos outros. Construção moderna, fachada de vidro, famílias entrando e saindo. Nada de especial, nenhum histórico de eventos estranhos. Oficialmente nos registros da prefeitura, nas plantas, em todos os documentos, o prédio possuía exatamente 12 andares. E era isso que o painel do elevador mostrava. Botões que iam do térreo ao 12º. Primeiro, foram sussurros nos corredores, conversas baixas na garagem, pessoas que pegavam o elevador muito tarde da noite, geralmente depois da meia-noite, voltando do trabalho ou de alguma festa, juravam ter visto algo bizarro. No espelho do elevador, bem atrás do reflexo delas, o painel de andares parecia diferente. Por uma fração de segundo, elas viam um número que não existia ali. O número 13. No início, todos descartaram. Era o cansaço, a iluminação fraca, um truque da mente. Mas os relatos se multiplicaram. A regra era sempre a mesma. Acontecia apenas de madrugada. E o número aparecia só no espelho. Se você se virasse para olhar o painel de verdade, ele mostrava o andar correto. Apenas o reflexo era assombrado por aquele número fantasma. A coisa ficou ainda mais séria quando outros fenômenos começaram. Moradores do 12º andar, o último, começaram a ouvir o elevador chegando ao andar deles no meio da noite, mesmo sem ninguém ter chamado. As portas se abriam para um corredor vazio, e então ouviam o mecanismo do elevador sendo acionado novamente, como se estivesse subindo mais um nível. Subindo para onde? Não havia nada acima deles além do telhado. O síndico, pressionado, chamou a manutenção diversas vezes. Os técnicos revisaram tudo: os cabos, o motor, o sistema eletrônico. Nada. Tudo estava em perfeito estado. As câmeras de segurança do elevador. A história poderia ter terminado aí, como mais uma lenda urbana de condomínio. Mas então, um novo morador se mudou para o 10º andar. Um jovem cético, jornalista, que ouviu os boatos e, em vez de sentir medo, sentiu curiosidade. Ele decidiu que iria testar o fenômeno por si mesmo. Ele precisava ver para crer. Então, numa noite de terça-feira, ele esperou até que o relógio marcasse 2 da manhã. Desceu até o térreo e chamou o elevador. As portas de metal se abriram com um som suave. Ele entrou, o único passageiro naquela caixa de metal e espelhos. Enquanto o elevador subia, ele não tirava os olhos do espelho. Andar por andar o número mudava no painel e no seu reflexo. 6, 7, 8. Nada fora do comum. Ele estava quase desapontado. Talvez fosse tudo imaginação. Mas então, quando o elevador passou do 9º andar,
Ele sentiu um arrepio. O ar dentro do elevador pareceu ficar mais denso, mais frio. E ele viu. No reflexo do painel, por um segundo, o número 13 brilhou em vermelho, nítido, inconfundível. Seu coração disparou. Ele se virou rápido. Mas no painel real, o número 10 já estava aceso, indicando seu andar. Nas noites seguintes, ele tentou de novo e de novo. E o reflexo do número 13 continuava aparecendo, cada vez mais nítido, como se estivesse se fortalecendo. Até que uma noite, ele decidiu ir até o fim. Ele não iria para o seu andar. Ele entrou no elevador e apertou o botão do 12º andar, o último. Ele ficou encarando o espelho, o coração batendo forte no peito. O jovem olhou para o painel real, que agora estava completamente apagado. Nenhuma luz, nenhum número, apenas o som do motor, puxando a cabine para cima, para o desconhecido. Com um solavanco suave, o elevador parou. Ele não estava no 12º andar. A primeira coisa que ele notou foi o cheiro. Um cheiro forte de fumaça, de queimado, de algo antigo e úmido. O corredor à sua frente era escuro, diferente de todos os outros do prédio. A iluminação era fraca, vinda de uma única lâmpada amarelada no fundo, que piscava sem parar. As paredes eram manchadas, escuras, como se tivessem sido lambidas por fogo. E o mais estranho, não havia portas de nenhum dos lados. Era apenas um corredor longo e vazio, que terminava na escuridão. Ele hesitou, mas a curiosidade foi mais forte. Ele deu um passo para fora do elevador. O chão estava coberto por uma camada fina de poeira e fuligem. Ele caminhou devagar pelo corredor. O silêncio era total, quebrado apenas pelo zumbido da lâmpada piscando. Foi então que ele olhou para o chão. A poeira não cobria tudo. Em um trecho, ele viu números pintados diretamente no cimento, desgastados, quase apagados, mas ainda legíveis. 1301. 1302. Ele estava, sem dúvida, no 13º andar. Um pânico gelado tomou conta dele. Ele se virou e correu de volta para o elevador, apertando o botão do térreo várias e várias vezes. As portas demoraram uma eternidade para se fechar, e enquanto fechavam, ele teve a certeza de ter visto, bem no fundo do corredor escuro, uma sombra se mover. Ele só foi encontrado na manhã seguinte, dentro do elevador, parado no térreo. Estava desorientado, pálido, e não conseguia explicar direito o que tinha acontecido. Falava coisas sem sentido sobre um corredor queimado e a ausência de portas. Sua experiência foi a gota d'água. Alguns moradores mais antigos, que estavam ali desde a construção do prédio, decidiram investigar. Foram atrás de jornais da época, arquivos da construtora, qualquer coisa que pudesse explicar o mistério. E eles encontraram. A verdade era muito mais sombria do que qualquer um imaginava. Durante a fase final da construção do prédio, um incêndio terrível
começou no 13º andar, que na época era um andar de serviços, com pequenos quartos para funcionários. O fogo foi causado por um curto-circuito e se espalhou rapidamente. 3 pessoas morreram presas lá dentro, incapazes de escapar. Para evitar um escândalo, publicidade negativa e problemas com a venda dos apartamentos, a construtora e as autoridades da época abafaram o caso. As mortes nunca foram devidamente registradas como tendo ocorrido ali, e o 13º andar, completamente destruído, foi selado, apagado. As escadas foram bloqueadas, o acesso pelo elevador desativado, e o prédio foi oficialmente finalizado e registrado com apenas 12 andares. O 13º andar simplesmente deixou de existir. Pelo menos no papel. Depois da descoberta, o pânico se instalou. Ninguém mais usava o elevador sozinho à noite. Os espelhos, antes um detalhe de luxo, agora eram fontes de pavor. As pessoas desviavam o olhar, com medo de ver aquele número fantasma brilhando atrás de seus ombros. O prédio, antes tão comum, agora carregava o peso de seu passado oculto. A história nos faz pensar: quantos lugares ao nosso redor guardam segredos parecidos? Lugares que não foram demolidos, apenas selados. Não foram esquecidos, apenas ignorados. E às vezes, tudo o que é preciso é um espelho e a coragem de alguém para olhar para o que não deveria estar ali, para que a verdade, por mais terrível que seja, volte à luz. Obrigado por ouvir até o final. Se você gosta de histórias como essa, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para não perder os próximos relatos. Até a próxima!